Paz e luz, igreja viva. Você que está no santuário, fique de pé. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, estamos aqui para mais uma aula do curso de Batalha Espiritual dentro do novo livro A Vida Não é um Jogo, é uma Guerra. Abençoe, meu Pai, e abra o entendimento de cada pessoa, para que possamos aprender, compreender e colocar em prática, para lutarmos, vencermos e sermos felizes. Em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Podemos assentar? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, já deixa a sua curtida, tá? Já compartilha esta live para que milhares e milhares de pessoas possam ser alcançadas. Página 55 do livro A Vida Não é um Jogo, é uma Guerra. Capítulo 7, cujo título diz: O mundo quer achatar a sua mente. Página 55. Conte-me um sonho impossível. Eu falarei com Deus e Ele realizará os seus sonhos. Neste momento, os sonhadores estão espiritualmente ligados em uma fé inabalável na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Jeová Jiré, o realizador de sonhos, o Deus provedor, Senhor do ouro e da prata. A estratégia do demônio, dos espíritos malignos, é achatar a sua mente para que você não consiga pensar grande. Ele quer que você pense pequeno. Sonhe pequeno e converse só sobre assuntos minimamente importantes, coisas corriqueiras, coisas que não têm importância alguma, que não trazem evolução nenhuma para o seu conhecimento. Página 56. Pensando pequeno, para baixo e de forma nanica, você não vai sonhar grande e não vai fazer grandes projetos, principalmente porque o pensamento dominante levará você a enxergar a dificuldade, sempre presente diante dos seus olhos. Seria como se você declarasse diuturnamente, ou seja, de dia e de noite, o avesso da fé. Se a fé declara, posso tudo naquele que me fortalece, o avesso disso é, não posso nada, porque Ele não me fortalece. Olha que negativa terrível existe dentro da pessoa que não sonha. É interessante, né? O contrário da vida, presta atenção, o contrário da vida é a morte. Mas o contrário da morte não é a vida, é o sonho. Como assim, bispo?
quem não sonha, ainda que esteja vivo, fisicamente, já morreu. Repete comigo: o contrário da vida é a morte. Mas o contrário da morte é o sonho. Porque quem não sonha já morreu. O bloqueio, estou no meio da página 56. O bloqueio para você tomar posse do que você quer está dentro de você. Mais propriamente, dentro da sua cabeça. Se no seu pensamento nada dá certo para você, então, para que sonhar? Para que fazer projetos? O povo de Israel, finalzinho da página 56, o povo de Israel recebeu de Deus um projeto da conquista da terra prometida. Observe que esta terra era o sonho dos escravos hebreus, acostumados a não terem nada na vida. Página 57. O projeto não era de dar ao povo de Deus uma terra rica que mana leite e mel. O projeto era uma promessa. Apenas uma promessa. Tudo que Deus tem para dar a você é precedido por uma promessa. Daí de se dizer, Deus promete, mas é você que tem que conquistar. Então a promessa existe. A promessa existe. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, registram mais de 8.000 promessas. Mas nenhuma delas vai te alcançar se você não fizer sua parte. E começa aqui, ó. Você não pode deixar o mundo achatar a sua mente. Não é o título do capítulo? O mundo quer achatar a sua mente. Fazer você sonhar pequeno. Enxergar pequeno. Ou às vezes nem sonhar. É muito forte entender o que é ter a mente de Cristo. Jesus só recebeu o reconhecimento no reino celestial depois que ressuscitou, trazendo consigo as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita de Deus. Forte, né? Dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, o Alfa e o Ômega. E o que vivo e fui morto,
Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. São essas as palavras do nosso Deus? São essas as palavras da salvação. Podemos assentar. Página 58. Ter a mente de Cristo é ter a consciência de todo este grande poder conquistado na ressurreição. Começou na cruz, né? Nós falamos sempre assim, né? O que Jesus conquistou na cruz por nós. Mas, na verdade, o próprio Jesus só tomou posse na ressurreição. Depois que ele ressuscitou, ele disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele nos passou esse poder, para pisarmos até serpentes e escorpiões, ao Vale do Saói. Você pisar nos seus inimigos espirituais, no Vale do Sal. Então, esse poder foi conquistado na ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não ia mudar nada. Morte de cruz, muitas pessoas morreram naquela época por morte de cruz. Os piores bandidos daquela época eram condenados à morte na cruz. Jesus não foi o único crucificado aquele dia. Tinha um ladrão crucificado do lado direito de Jesus e outro do lado esquerdo. Ele seria apenas mais um que morreu por morte da cruz. Mas o único que ressuscitou. O único. É importante dizer que quando Jesus morreu, ele morreu como cordeiro. Como diz, né, em Isaías, como um cordeiro, como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro. E não abriu a boca, não disse palavra nenhuma. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro poder espiritual foi a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe para nós o quê? Trouxe para nós o quê? O perdão dos pecados, a remissão dos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou no meio da página 58. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Venceu o quê? Venceu a morte, ressuscitou, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus! Forte demais, né? Página 59. Entendemos então que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos torna puros, mais alvos que a neve,
Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Se o sangue de Jesus, derramado na sua morte, vem nos purificar de todo pecado e nos dá a vitória sobre a morte, a ressurreição de Jesus é que garante a nossa salvação.